Nós estamos aqui em uma série de mensagens expondo a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. E eu gostaria que você abrisse comigo em Colossenses, capítulo 2. Nós estamos tratando a respeito da supremacia de Cristo. Colossenses, capítulo 2. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Colossenses, capítulo 2. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Irmãos, eu vou pedir para que vocês voltem o capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 28 a seguir. Daí nós vamos seguir o capítulo 2. Os irmãos vão entender. Tem uma conexão do finalzinho do capítulo 1 com o capítulo 2. Lembrando que é uma carta, tá bom? Então, é Colossenses capítulo 1, versículo 28. Fala assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Agora o capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Permaneçam com a Bíblia aberta, pode se sentar. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, de maneira humilde, que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento. Ó Deus, fala conosco, ó Deus, nos convença dos nossos pecados, que a Tua palavra, Deus, produza no nosso coração frutos que glorifiquem o Teu nome. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Irmãos, para contextualizar, para que os irmãos entendam, certo dia, Paulo em uma prisão domiciliar em Roma, Paulo recebeu a visita de Epáfras. Quem é Epáfras? Epáfras é o pastor responsável pela igreja em Colossos. Portanto, Paulo estava conversando com esse líder da igreja chamado Epáfras. Epáfras informou o apóstolo sobre as condições da igreja. E em grande parte, nesse relatório que Epáfras estava falando a Paulo, era algo positivo. Epáfras falava a respeito da evidência da fé, do amor, da esperança que havia na igreja. Havia uma evidência. O evangelho estava frutificando cada vez mais, o evangelho se espalhando. E isso era motivo de alegria. Paulo, ao ouvir esse relato, diante desse relato, a Bíblia nos fala que Paulo, ele não deixou de orar pela igreja. E assim ele começou a orar de maneira continuamente, sempre agradecendo a Deus por tudo que ele estava realizando naquela cidade, por tudo que estava acontecendo. E nas suas orações, o apóstolo Paulo ele pedia para que aquela igreja chegasse no pleno conhecimento de Deus. Entretanto, Epáfras relatou a preocupação com a igreja, pois havia uma constante ameaça de uma certa heresia que ameaçava a igreja naquele contexto. Havia também o perigo daquela igreja, aqueles irmãos, caírem nos mesmos hábitos pecaminosos do passado. Era um contexto muito difícil. Era um contexto que ali proliferava uma heresia, conhecida como a heresia de Colossos. Esses homens, eles agiam de maneira sutil. Eles não excluíam Jesus das suas mensagens, mas de maneira sutil eles ensinavam que Jesus não era o suficiente, precisava de algo a mais.
Eles negavam a ideia que Jesus Cristo era o único caminho. Eu vou citar um exemplo atual para que os irmãos entendam o que é sutileza. Por exemplo, existem algumas denominações que acreditam que a salvação é condicionada ao batismo. Para que você seja salvo, é necessário que você se batisme. Só que a Bíblia não fala relacionado a isso. O batismo não é uma condição para a salvação. O batismo é uma evidência de que você é salvo. É muito sutil. Ou seja, em um ensinamento desse, está colocando Jesus, mas o seu posicionamento, mas a sua decisão, correto? Igual à salvação. Mas não, está errado. Essa é uma maneira sutil de excluir que Cristo é suficiente. Nós somos salvos completamente e perfeitamente pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós tomamos a decisão de se batizar, é uma evidência que nós somos salvos. Então, naquele contexto, era essa maneira sutil que tentava excluir a supremacia de Jesus Cristo. Esse falso ensino ficou conhecido como a heresia dos Colossenses. Algo que nós iremos tratar no próximo domingo de maneira mais detalhada, de maneira mais profunda. Portanto, diante de uma ameaça real à igreja, tornou-se necessário o apóstolo Paulo escrever cartas, em específico a carta a essa igreja em Colossos, a fim de que a igreja ela não se aparta do ensinamento puro do seu fiel pastor Epáfras. Então Paulo escreve esta carta, defendendo a supremacia de Jesus Cristo. Aqui em específico Paulo, ele vai defender que Jesus é a sabedoria de Deus. Paulo se opõe à falsa sabedoria que ameaçava a igreja. Paulo aqui vai dizer nesse contexto que o seu trabalho em prol da igreja, mesmo distante daquela igreja, mesmo impossibilitado de estar presente com os irmãos devido à prisão, ele fala que o seu trabalho é árduo, que existe sofrimento no seu trabalho. E duas armas são fundamentais para o exercício do ministério em prol do reino de Deus. E Paulo vai falar a respeito dessas duas armas, dessas duas ferramentas. A pregação do evangelho por intermédio de suas cartas. O apóstolo Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está presa. E, portanto, tendo essa consciência, ele escreve. E a segunda arma que ele vai falar a respeito é a oração. Aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos notar que o primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala é a pregação do evangelho. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, capítulo 1, versículo do 28 a seguir para o capítulo 2. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo está dizendo que ele está se esforçando, que ele está lutando. Havia várias dificuldades para Paulo escrever suas cartas. Às vezes nós pensamos, Paulo escreveu as cartas e romantizamos isso. Na verdade, havia muita dificuldade. Paulo enfrentou dificuldade de enviar essas cartas. Suas cartas havia ensinamentos teológicos profundos, complexos. Portanto, precisava de um tempo de estudo, de reflexão. Algumas cartas escritas pelo apóstolo Paulo eram cartas longas, como, por exemplo, a carta aos Coríntios, a carta à igreja de Roma. Lembrando aos irmãos que Paulo está em um contexto de prisão, ou seja, um contexto hostil, nada favorável. E é lindo de ver, irmãos, quando Paulo escreve aqui à igreja, que Paulo ele tem a consciência que ele tem oferecido a sua vida com todo empenho, exercendo todo o esforço e dedicação, mas é Cristo que fornece o poder para o seu ministério. Como certa vez disse Martinho Lutero, eu não fiz nada, a palavra por si só fez todas as coisas. No versículo 29 do capítulo 1 que nós lemos,
É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso eu me esforço, lutando, conforme a sua força. Ele não fala conforme a minha força, conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Irmãos, isso é maravilhoso. E isso nós tiramos uma lição para a nossa vida, em que nós temos o quê? Temos que nos esforçar, lutar, conforme a força de quem? A nossa? Não. A força do Espírito Santo que habita em nós, a força de Cristo, a força de Deus. No ministério pastoral, longe dos púlpitos, preparar uma mensagem, uma pregação, é entrar em um campo de batalha. É uma luta, irmãos, contra o próprio eu. É uma luta contra a sua própria vontade. Uma luta, não assustem, mas é uma luta contra a preguiça. É uma luta contra as coisas boas desta vida, contra a falta de inspiração. Uma pregação não é produto da minha própria sabedoria, mas é de oração, é de uma busca da palavra de Deus. Agora eu fico imaginando Paulo dentro de uma prisão. Paulo diz que o objetivo de todo o seu esforço e luta é apresentar todo homem perfeito em Cristo. E nessa luta pela igreja, Epáfras está ativo também. Paulo não está sozinho nessa luta. E nós vamos ver em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 12, está sendo colocado aqui a parte B. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo dá testemunho de Epáfras, à igreja, dizendo que Epáfras tem lutado, tem se esforçado também. Olha o que o apóstolo Paulo fala de Epáfras. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Paulo, em seu ministério, tem como objetivo apresentar todo homem perfeito em Cristo. E é importante nós pensarmos que perfeição não significa perfeição moral. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o apóstolo Paulo está falando de maturidade espiritual. Para que nós atingimos uma maturidade espiritual é necessário o quê? É necessário usar exclusivamente da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, pois é através da palavra que nós somos limpos, é através da palavra que nós somos resgatados, é através da palavra que o nosso coração é transformado, é através da palavra que nós somos transformados de maneira radical. Nos versículos 28 e 29, nós vamos ver que Paulo ele está enfatizando a proclamação do Evangelho. E ele fala, pelo qual corrige e ensina a igreja, com o propósito de formar Cristo em seus ouvintes. A pregação do Evangelho, a pregação das Sagradas Escrituras tem um fim. E esse fim é Jesus Cristo. A pregação da palavra não tem como fim nem eu e nem você. Se você entrou aqui pedindo uma resposta de Deus, como se a palavra tivesse um fim a você, Deus sim pode fazer, mas o fim não é você. O fim, o propósito final das Sagradas Escrituras é exaltar o nome de Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui para cultuar e não para receber. Cultuar é entregar, é se render e não receber. E é literalmente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou proclamando para formar Cristo nas pessoas, nos meus irmãos, nas minhas irmãs. E olha que interessante, irmãos. O propósito que permeia todo o ministério do apóstolo Paulo é este: gerar Cristo nas pessoas. Olha que em Gálatas capítulo 4, versículo 19 fala. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós.
Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, com essa declaração, ele está dizendo que o ministério é uma mistura de dor e alegria, é algo agridoce. E aqui ele fala como uma mulher que está sofrendo dores de parto, ela sofre, mas o produto do sofrimento é alegria. E ele fala assim, ele sofre por uma causa, até que Cristo seja formado em vocês. Nós temos sofrido por qual causa? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Irmãos e irmãs, Paulo como cristão, ele está obedecendo a grande comissão, que é ir por todo mundo, pregando o evangelho e fazendo discípulos de Cristo. Se nós observarmos, quando Paulo ele envia suas cartas, tratando dos problemas da igreja, tratando das ameaças contra a igreja, nós vamos notar, analisar que Paulo ele não está somente resolvendo o problema da igreja, mas ao enviar a carta, ele está discipulando seus companheiros de ministério, como é o caso de Epáfras. Quando nós analisamos essa carta em específico, nós vemos em alguns versículos que Paulo ele está trabalhando no coração da liderança daquela igreja, como a liderança deve agir, como a liderança deve se posicionar, como a liderança deve defender o evangelho. Nós vemos, portanto, nesse primeiro ponto que Paulo está usando da palavra, dando uma direção para aquela igreja por meio da palavra. E a segunda arma que ele usa, o segundo método, ou segundo instrumento, se assim eu posso falar, é a oração. Diante desta ordem dada por Cristo, Paulo se esforça. Preso em Roma, Paulo cai de joelhos em oração por uma igreja. E é interessante nós pensarmos que Paulo, ele usa a palavra lutar. Ele fala assim, eu estou lutando. Lutar significa o quê? Se puder colocar para mim, só um minutinho. Acho que dá aqui, né? Então, Paulo, ele fala de lutar, ele fala que está lutando. E lutar significa combate. Amém? Paulo usa essa palavra lutar para ilustrar o seu intenso esforço na pregação do evangelho, o seu intenso esforço na oração. Lutar é quando dois adversários estão desarmados e se enfrentam corpo a corpo. Paulo, nos momentos de oração, estava lutando contra o quê? Contra o seu próprio eu, contra a sua natureza caída, contra aqueles que se opõem ao evangelho. Irmãos, lembrando que ele estava em uma prisão, Paulo estava lutando, portanto, contra o desânimo. Talvez uma das piores coisas que exista é tirar... Obrigado, Mal. É tirar força da fraqueza. Imagine comigo, a agonia, porque lutar significa na palavra original agonia. Imagine a agonia que Paulo estava enfrentando dentro de uma prisão, lutando contra o desânimo. Assim como Cristo, orando, agonizou, suando gotas de sangue no jardim do Getsêmani. De maneira semelhante, Paulo estava agonizando. Isso que significa lutar. Ele agonizava em oração. Irmãos, e muitas das vezes nós agonizamos por qual razão? Porque nós não oramos como Cristo orou, seja feita a tua vontade. Nós oramos, seja feita a nossa vontade. E quando nós nos deparamos com a realidade da palavra, dizendo que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, é uma agonia, é uma luta, é um conflito interno, é uma batalha espiritual que nós travamos. Quando nós oramos, nós não travamos somente uma batalha física, mas nós travamos uma luta, uma batalha espiritual.
A oração, em vários sentidos, ela pode ser considerada uma luta. Nós precisamos lutar contra o desânimo, contra a preguiça. Nossa, como nós temos dificuldade de encontrar um tempo para orar. Como nós temos dificuldade de encontrar motivação para orar. Nós somos, de maneira fácil, abatidos pelo desânimo. E o que dizer lutar contra os nossos pensamentos? Começamos a orar e daqui a pouco o pensamento se vai. Distrações. Manter o foco e concentração em dias. Nos nossos dias é um desafio, principalmente nessa era digital. Temos dificuldade de concentração. Portanto, existem lutas internas. Quando cai um copo, todo mundo no copo. Quando uma criança grita, não conseguimos focar. Não conseguimos nos atentar. Portanto, existem batalhas internas. E o maior vilão não é o celular, não é a série da Netflix, não é o computador, não é um jogo de futebol. O maior vilão que nos impede somos nós. O maior inimigo somos nós. Nós precisamos lutar com a força de Cristo. Precisamos nos lembrar que a oração não é uma batalha isolada. Deus estará conosco todos os dias, quando nós estamos orando. Cristo é o nosso mediador diante do Pai, nos fortalecendo. Nós precisamos encontrar motivação na palavra de Deus. A oração do justo é eficaz, ela é poderosa. Paulo está lutando não só por aqueles que ele conhece, mas ele está lutando até por aqueles que ele não conhece, ele nunca viu pessoalmente. No versículo 2, na parte B, no capítulo 2, do versículo 1, parte B, ele fala que ele está orando pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Muito importante dizer a vocês que Paulo, ele não era uma pessoa estranha à igreja. Embora Paulo estivesse preso em Roma, embora Paulo não estivesse visitado aquela igreja, em uma das suas missões, viagens missionárias, Paulo esteve na cidade de Colossos. Portanto, existe a probabilidade muito grande de Paulo ser conhecido de boa parte da igreja. Isso é muito importante falar. Essa atitude de Paulo de orar por aqueles que não conhecia, nos adverte, nos ensina a imitá-lo em sua conduta. Nós temos uma tendência egoísta de orar somente por aqueles que são nossos, por aqueles que nós amamos. Temos uma tendência egoísta, egocêntrica de orar somente pelas nossas necessidades. Nós precisamos mudar a nossa postura. Quando nós observamos aqui, em nenhum momento Paulo está orando por si mesmo. Mas ele está orando pela necessidade daquela igreja. E isso se chama o quê? Renunciar às suas próprias vontades. O zelo por Cristo faz Paulo se desgastar por pessoas que ele não conhecia. A nossa vida com Deus nos deve conectar com pessoas. Preste bem atenção nesse ponto. Caso a nossa vida com Deus não nos leva a ter conexão com o próximo, existe um problema na nossa vida para com Deus. Existe algo na nossa relação para com Deus. Quando eu não tenho uma conexão para o meu próximo, algo está revelando que tem um problema dentro do meu coração. Por mais que você seja dedicado à obra do Senhor, por mais que você esteja presente, existe um problema no seu coração. Nós somos chamados a amar e viver em unidade. E viver em unidade é saber lidar com as diferenças. É amar de maneira graciosa, ou seja, muitas das vezes é amar aquele que não merece. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós devemos amar a Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Pois Ele nos amou sem que nenhum de nós, aqui presente, merecesse do teu amor.
Agora no versículo 2, Paulo ele vai falar do propósito do seu grande esforço. Acompanhe comigo. Ele fala assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Paulo fala assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. O desejo do apóstolo Paulo é que os corações sejam fortalecidos contra os ataques dos falsos mestres. Em nosso contexto, quando nós pensamos fortalecer o coração, talvez a nossa mente ela seja levada a algo romântico. No nosso contexto, nós ligamos o coração com o amor. Na nossa mente é automático. Amor, ou talvez um órgão vital, o coração. Bem diferente daquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos como definição, que é o coração. Aqui nesse contexto, que é um contexto judaico, o apóstolo Paulo, ele está falando da mente. Ele está falando dos nossos pensamentos. Uma das inúmeras definições da cultura judaica é de que o coração era considerado o centro da vontade, onde se localizam os pensamentos de uma pessoa, e não meramente somente as emoções. Aqui, analisando o contexto da fala, Paulo está dizendo que contra os falsos mestres, contra os ensinos falsos que ameaçavam a igreja, era necessário a forte convicção de entendimento, ou seja, ter a mente, os pensamentos fortalecidos, cativos ao evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o ensino do evangelho verdadeiro, ele é fundamental, pois somente com ele que a nossa mente é protegida. Quando a verdade está em nossa mente, de longe, nós enxergamos aquilo que é falso. Quando você está com uma nota de dinheiro que é verdadeira, e você conhece essa nota, por manejar essa nota, quando te dão uma nota falsa de dinheiro, você ao pegar, você já sabe que é falsa. Muitos cristãos estão sendo levados por ventos e doutrinas, por não conhecerem o verdadeiro evangelho. São levados por qualquer tipo de doutrina que o apresentam. E irmãos e irmãs, o falso sempre vem com sutileza, vem sempre misturado com algumas pitadas do verdadeiro. E uma das razões que deixavam Paulo e Epáfras preocupados com a igreja era porque aqueles falsos mestres, eles não excluíam Jesus. Eles falavam de Jesus. E com sutileza eles distorciam o verdadeiro propósito da mensagem do evangelho. Como, por exemplo, eu vou citar um exemplo atual. Na semana passada, se não estiver enganado, um pastor bem conhecido, o pastor Ed René, em uma pregação, ele afirmou assim, que Deus é mãe. E sabe o que me assusta? São os comentários. Comentários de pessoas que não conhecem o verdadeiro. E, portanto, qualquer apresentação de algo semelhante, elas abraçam como verídico. Esse pastor de muita influência, ele usou da filosofia para interpretar uma passagem bíblica, na tentativa de atender uma pauta ideológica contra o machismo, exaltando a pauta feminista. Esse pastor que tem uma boa oratória, que é um excelente comunicador. Então, para atender essa agenda progressista, ele distorceu o texto bíblico, criando praticamente com a sua fala uma quarta pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Mãe. E quando nós observamos ele falando Deus é mãe, por se tratar de um excelente comunicador, ele nos leva a um campo das emoções pelo qual a gente fica assim, nossa, que maravilhoso. Mas Deus é mãe? Isso é uma heresia. Afirmar que Deus é mãe é uma heresia. Deus não é mamãe do céu. Nós podemos usar figuras de linguagem para apresentar a Deus?
Claro que podemos. No texto bíblico, Deus é apresentado por metáforas com cuidado materno, como, por exemplo, Oséias capítulo 13, versículo 8. Aqui nós encontramos uma metáfora, Oséias capítulo 13, versículo 8. O profeta fala assim: como uma ursa de quem roubar os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Quando Jesus ora assim, Pai Nosso. Ele não ora, Mãe Nossa. Deus, ele se escolheu se apresentar em forma de homem. Ah, porque ele é machista? Não, de maneira nenhuma. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Porque a mulher é inferior? Não, de maneira nenhuma. Deus quis assim se apresentar porque ele quis. Portanto, irmãos, assim como no tempo do apóstolo Paulo, havia falsos mestres que ameaçavam a igreja, disseminando heresias com pitada de verdade. Nos dias atuais, eles ainda existem. Portanto, nós precisamos ter a nossa mente fortalecida pela palavra de Deus, para que nenhum vento de heresia, nenhuma agenda ideológica, nenhum modismo nos levem para longe de Cristo. E sabe o que é interessante? Que as heresias, elas são um alento para as nossas emoções. E Paulo, ele continua orando. E ele ora dizendo assim, ele ora para que a igreja esteja unida em amor. O amor é o oxigênio de uma igreja. É o amor que nos une. Foi através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esse amor pelo qual nós não merecíamos, nos uniu. E hoje nós fazemos parte de um corpo. Se não houver amor nas nossas práticas, tudo que nós estamos fazendo aqui não passa de um mero teatro. Um cristão maduro, ele ama os seus irmãos a ponto de dar a sua vida. O amor e a unidade são duas coisas que nós precisamos zelar, nós precisamos regar, nós precisamos defender, nós precisamos lutar, nós precisamos se dedicar pelo amor e pela unidade. Quando nós não somos fortalecidos no amor e na unidade, o ambiente ele se torna um ambiente vulnerável a problemas. E Paulo está orando, pedindo pela unidade, pelo amor daquela igreja. Paulo também orou, pedindo para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Paulo está dizendo assim aos Colossenses: toda a riqueza do pleno conhecimento está exclusivamente em Jesus Cristo. Não existe outra fonte de sabedoria a não ser na pessoa de Cristo. Toda a plenitude pertence a Ele. É loucura buscar em outro lugar. É loucura, já que Deus se revelou no seu Filho, a sabedoria pura. Nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros. E olha que coisa maravilhosa. Quando ele fala assim que todos os tesouros estão escondidos, é porque é a nossa responsabilidade procurar, descobrir, explorar e se apropriar. É da nossa responsabilidade cavar a mina, cujas pedras preciosas e cujas mais ricos tesouros, só se desenterram, sabe com o quê? Com oração, com meditação da palavra. Irmãos, esse é o motivo que eu insisto com a igreja, insisto com vocês, meditem na palavra de Deus. Estejam conosco no culto de ensino, no culto de oração, não faltem dos cultos. Ah, pastor, estou cansado. Vençam a sua carnalidade caída. Assim como Paulo desejou que a igreja encontrasse toda a riqueza do pleno conhecimento, eu sendo pastor de vocês, esse é o meu desejo, que vocês encontrem toda a riqueza do pleno conhecimento em Jesus Cristo. Me ajudem a explorar, me ajudem a cavar,
E encontrando, se aproprie daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por você, daquilo que Deus nos deu, que é o próprio Jesus Cristo. No versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Os falsos mestres usam de argumentos que convencem. Eles usam de discursos capazes de convencer toda uma assembleia, toda uma plateia. Eles apresentam uma falsa sabedoria, ensinando aquilo que é oposto ao Evangelho. Sem o conhecimento de Cristo, nós somos suscetíveis a uma falsa mensagem, a abraçar uma falsa mensagem. A verdade espiritual, ela deve ser encontrada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado, precisamos ter discernimento com qualquer pessoa que nos apresente um segredo na vida fora de Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho que nos leve à felicidade. Não existe outro caminho que nos conduza à paz. Se alguém tem te apresentado um lugar ou um método pelo qual você vai encontrar a verdadeira paz, que não seja Cristo Jesus, fuja, corra de lá. Se alguém tem te apresentado a verdadeira prosperidade e Jesus Cristo não está, fuja desse lugar. No versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui Paulo fala como general que está longe, mas que está feliz. Está feliz porque no relato que Epáfras passa a ele, Epáfras fala que existe ordem, que existe firmeza daqueles que estão na frente da linha. Irmãos, que a gente possa se posicionar, porque o nosso verdadeiro general há de vir buscar a sua igreja. E ele tem olhado e sondado o nosso coração para ver se ele encontra uma ordem, uma firmeza de fé. Isso, duas coisas são fundamentais para a vida espiritual saudável de um cristão: oração e meditação na palavra de Deus. Um passarinho não voa com uma asa. Um passarinho voa com duas asas. Se você ainda não começou a cavar, hoje eu faço um convite a você. Cave, cave, cave. Porque cavar é responsabilidade minha e sua. Deus nos deu essa responsabilidade de cavar, para que a gente possa encontrar. Não foi assim com a parábola que Jesus Cristo conta? Quando você encontrar, um conselho é fundamental para a sua vida: se aproprie. Muitos têm cavocado, têm encontrado, mas têm feito desta graça maravilhosa uma graça barata. Lembre-se que na cruz do Calvário, Jesus Cristo não nos comprou com ouro e nem com prata. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Portanto, se aproprie e desenvolva a sua salvação. Mas como desenvolvo a minha salvação? Vivendo para Ele, entregando a sua vida como sacrifício vivo a Ele. No Antigo Testamento, eles ofereciam animais como oferta. Nós vemos em Romanos, o apóstolo Paulo, ele aconselhando a igreja: entregue-se como um sacrifício vivo ao Senhor, ou seja, que a sua vida queime diante da presença de Deus como cheiro agradável. Você já não mais entrega animais. Você já não mais precisa de sacerdotes. Jesus Cristo é o mediador. Portanto, o véu que separava foi rasgado e você tem livre acesso. Então, entregue a sua vida como uma oferta agradável, como um sacrifício vivo, racional. Esse é o seu culto, a sua vida incendiada ao Senhor. E eu convido a você a orar. Porque só através da oração que nós vamos cavar. E olha que interessante, irmãos. Cavar é uma luta.
Cavar requer esforço, perseverança. E só aqueles que perseverarão, o encontrarão. Pois aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. Aquele que busca, achará. E que nessa noite você continue cavando. E se você não iniciou o cavar, o convite dessa noite é para você cave. Cave. Porque você vai encontrar. E quando você encontrar, se aproprie. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Eu luto não com a minha força, mas com a força dele. Persevere com a força dele. Deus vai te dar força para você cavar. Porque é na nossa fraqueza que Deus ele manifesta a sua glória. O que nós precisamos fazer é simplesmente dar a primeira enxadada. E o mais, Deus ele fará. Nós vivemos em um contexto bem complicado. Em que o inimigo das nossas almas, ele não muda a estratégia. Foi assim no Jardim do Éden, quando ele distorceu a ordem de Deus para com Eva. E ao longo da história, ele vai tentando distorcer de maneira sutil. Ele vai tirando pessoas do foco. Ele tentou com Jesus, quando Jesus jejuava no deserto, distorcendo também a palavra. E a sua estratégia não muda, mas cabe a nós, responsabilidade minha e sua. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, assim como no contexto, ó Deus, da igreja em Colossos, nós vivemos uma realidade em que o evangelho tem sido diluído. O evangelho pelo qual é um outro evangelho. Ó Deus, nós temos vivido, ó Deus, um contexto em que a palavra tem como fim o homem, a palavra tem como fim as posses, a prosperidade, mas que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite para entender e compreender que a tua palavra tem como fim o teu Filho, a tua palavra é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus, nos ajuda na nossa fraqueza. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Nos colocamos diante do Senhor os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos que nos levam para longe da tua presença. As coisas boas dessa vida que tem nos levado para longe da tua presença. Ó Deus, fortalece a nossa vida, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a buscar a tua presença em oração, a fechar a porta do nosso quarto e se dobrar de joelhos diante da tua santa presença. E ali rasgar o nosso coração diante da tua presença. Nos ajuda, Deus, a ter um deleite na tua palavra. Nos coloca, Deus, esse desejo em aprender, a conhecer mais o Senhor, a explorar, a cavar. E quando nós encontrarmos, ó Deus, a plenitude dessa riqueza, que a gente possa tomar posse e viver. Deus, eu sei que cada irmão, irmã minha que aqui está, tem enfrentado a dificuldade, tem enfrentado o seu próprio coração, tem enfrentado a frieza espiritual, o desânimo, não tem encontrado forças.
Mas a tua palavra, Deus, fala que o Senhor é o Deus que se manifesta na fraqueza. É o Senhor que estende a mão àquele que está no chão. É o Senhor que vai em direção ao pecador e o Senhor está aqui. Deus, eu oro por cada vida aqui que está, pedindo a Deus, vai de encontro a esse coração, vai de encontro a essa vida, inflama, Deus, esse coração a buscar a tua presença, inflama esse coração, ó Deus, a ter o deleite, a ter o desejo pela tua palavra. Deus, que a gente possa declarar como o salmista declarou: ó, como eu amo a tua palavra, ó, como eu amo a tua lei, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Deus, eu te agradeço. Deus, eu tenho certeza que assim como o Senhor cuidou daquela igreja em Colossos, o Senhor é o Deus que tem cuidado dessa comunidade. Nos guarda. Assim nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém.